Segunda-feira da 26ª semana do Tempo Comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo e iniciamos agora mais um programa, a Bíblia no Mundo de Hoje. Bem, nesta segunda-feira, retorno ao belíssimo Evangelho proclamado ontem em todas as línguas nas quais o cristianismo inseriu-se e escreve, lê e fala do Evangelho. Trata-se do Evangelho de São Mateus, como sempre, estamos no ano de São Mateus, ano A, capítulo 21, versículos 28 a 32, que na sexta-feira nós lemos. Né? Jesus está contando uma parábola especialmente a um grupo, não é a multidão, que deveria estar presente de uma forma ou de outra, mas é uma parábola dirigida aos sacerdotes e aos anciãos do povo. E que começa com uma pergunta e que termina com uma pergunta. Que vos parece? Assim começa a recitação da parábola. Uma outra pergunta vai estabelecer o diálogo entre Jesus, que acabara de contar a parábola, e os sacerdotes e anciãos do povo. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Então vejam, Jesus submete através da parábola o juízo de quem escuta. Que vos parece? Isso é muito importante porque às vezes durante a missa parece que a liturgia da palavra está falando com o vizinho, com alguém, mas não comigo. Eu estou ali, mas não me sinto interpelado por Jesus. O evangelho, que é uma palavra universal, porém, aliás, é uma palavra universal e pessoal, não é porém, e pessoal. Não se contradiz no evangelho a universalidade e a pessoalidade. É um evangelho proclamado sobre o mundo, mas também sobre o coração, sobre a existência de quem o escuta de fato. Visto que, sendo palavra, quer ser escutada, sendo palavra, carrega um conteúdo que nós chamamos de revelação, sendo palavra divina, quer criar ao entrar em contato conosco, com a realidade, assim como a palavra de Deus criou os céus e a terra e também o homem e a mulher. O profeta Isaías dirá: minha palavra é como a chuva e a neve, não volta a mim sem ter cumprido a sua missão. Pois bem, Jesus interpelou aqueles homens, como interpela através da própria igreja a ela mesma, seja nas figuras hierárquicas, ele interpela o Papa, os bispos, os presbíteros e os diáconos, assim como interpela todos os cristãos católicos que o escutam. E sobre que juízo Jesus pede um parecer ou provoca um parecer dos ouvintes? A história de um pai e dois filhos. Na semana passada era um rei. Agora trata-se de um pai e dois filhos, chamados ambos a uma tarefa: trabalhar hoje na minha vinha. Respondida esta interpelação de dois modos diversos, um aparentemente sim, que não vai, e um aparentemente não, que depois foi. Jesus, portanto, volta-se para os seus ouvintes e lhes pergunta, diante da ordem do Pai: Filho, vai hoje trabalhar na minha vinha? Qual dos dois fez a vontade do Pai? E aqui vem o interessante, porque a resposta dos doutores da lei
e dos sacerdotes equivale à história ouvida? Eles respondem, unanimemente, o primeiro. Sim, aquele que disse não quero e depois foi. Em base a essa resposta, Jesus então afirma o que na verdade quis afirmar através desta ferramenta literária que é uma parábola, mas uma parábola colocada à luz de uma interpelação. Aliás, a parábola em si é uma interpelação. Ela não quer somente contar uma história exemplar, mas ela quer encontrar espaço na consciência de quem a escutou. Muito bem. Ora, começa então a resposta de Jesus, aquilo que ele queria pregar a esses homens. Eles dizem, bem, o juiz é perfeito, é o primeiro, aquele que inicialmente não foi, mas se arrepende e depois cumpre a vontade do Pai. E aqui ele veste nos panos de duas figuras contemporâneas o primeiro filho. Diz, publicanos e mulheres de má vida vos precederão no reino de Deus. E por quê? Ele diz, João Batista veio ensinar o caminho. E enquanto publicanos, pecadores públicos, e mulheres de má vida, de má conduta, acreditaram e se converteram, vós, sacerdotes e doutores da lei, não se arrependeram, não aprenderam o caminho da justiça, não acreditastes nele. Ora, a parábola, portanto, coloca os ouvintes, esta elite da vida judaica no primeiro século, cristão, nos panos do segundo filho. Aquele que imediatamente disse sim, e aqui Jesus se refere à longa história de Israel, toda ela organizada para a chegada do Messias. E quando o Messias chega a Israel, assim como São João Batista, vós não credes nele. E sabemos que mais adiante planejarão e obterão sucesso na sua matança e eliminação. Não converter-se, não arrepender-se e não acreditar faz com que o segundo filho, aparentemente bom, esteja em contraste com a vontade do Pai. Toda aquela religiosidade muito apegada à lei, e nós sabemos que para os judeus naquele momento era muito importante, a cada ameaça pagã era o apego profundo à lei, a mantê-los fiéis a Deus. O último surto vai ocorrer ali entre o terceiro e segundo séculos antes de Cristo, quando a dinastia dos Macabeus vão criar situações nas quais era possível resistir a Antíoco, a inculturação pagã, a perda da memória da lei. Todo o movimento que vai desembocar, não só na libertação de Israel, mas, sobretudo, na concentração já ocorrida antes, com o exílio da Babilônia, no V século, que era a fé judaica está fundada na escuta e no cumprimento da lei. A lei, a Torá, é o centro da fé. A própria liturgia, o culto judaico, é um culto fundado no sacrifício e na lei. Bem, é óbvio que esta parábola
que trouxe duas perguntas. O que vos parece? E ouvimos a história desses dois filhos. E a segunda pergunta, ainda mais fatal, dos dois filhos: quem cumpre a vontade do Pai?